ou eu vou ficar com a minha espada e chorando amargamente? Quem não muda os valores chora amargamente no discipulado. Eu vou repetir. Quem não muda os valores chora amargamente no discipulado. Mas Pedro levou o choque. Chorou amargamente. E ali ele teve uma oportunidade. Mudar os valores. Jesus te chamou para se comprometer com Ele e com a missão dele. Fazer discípulos. Muitos líderes não querem fazer discípulo, não querem ser líderes, não querem construir relacionamento por sentimento de inferioridade. Porque se você escolher se aliançar com o líder pode te abandonar, o líder pode te ferir, o líder pode... Meu Deus, sentimento de inferioridade. Você se sente tão pequeno, tão diminuído, e isso te paralisa. E muitos não querem ser discípulos e não querem ter discípulos por causa do sentimento de superioridade. Nunca ninguém vai ser bom o suficiente para andar com você. Nunca ninguém vai ser bom o suficiente para poder te ensinar alguma coisa de Deus. Precisamos entender que o discipulado é uma ferramenta que Jesus usou e usa até hoje. Amém? Glória a Deus. Jesus está nos chamando a mergulhar mais profundo. Vamos mais profundo? Pedro amava Jesus. Pedro andou com Jesus e fez muitas renúncias, mas o apóstolo Pedro ainda não tinha transicionado os seus valores. Ainda não tinha aberto mão dos seus valores para abraçar os valores de Jesus. O apóstolo Pedro estava pronto para a missão, mas com os valores dele, pronto para matar, para cumprir a missão. Jesus tinha outros valores e isso deixou o apóstolo Pedro confuso. Tem discípulo que entra no discipulado e fica confuso. Já passou por um momento de confusão? Isso é um choque. Choque para quê? Para transicionar valores. Discípulo que não experimentou um choque, nunca passou por um choque ao ponto de ficar confuso, talvez nunca se comprometeu com a missão. E o discípulo que experimenta o choque e olha para o líder e vê o líder não fazer nada, os valores de Pedro falavam outra coisa. Se eu estou comprometido com a missão, eu vou fazer alguma coisa naquilo que ele imaginava que deveria ser feito. Mas os valores de Jesus eram outros. Jesus estava fazendo algo para Pedro, presta atenção. Para Pedro, Jesus não estava fazendo nada. Mas para o Pai, Jesus estava fazendo tudo. Era se entregar. Então, quando nós olhamos e pensamos assim, por que não está fazendo nada? E o choque, essa é a hora de nós fazermos uma escolha. Abraçar os valores do reino e abandonar os valores nossos, que fomos educados e absorvemos pelas pessoas e pelos ambientes que crescemos. Jesus tem outros valores. Você quer se comprometer com a missão de Jesus? Então chegou a hora de você entender que passar por choques faz parte do processo. Ficar confuso faz parte do processo, mas abandonar a missão não é para isso que Deus te chamou. Apesar
do apóstolo Pedro ter chorado amargamente, ele negou Jesus 3 vezes. Oh, meu Deus, que situação. Ele nunca mais foi o mesmo, porque ele escolheu abrir mão dos valores dele. Em Atos 2, quando todos os 12 estavam reunidos, menos o que se enforcou, ali está a atitude de homens comprometidos. O apóstolo Pedro, ele escolheu continuar seguindo Jesus e a ordem de Jesus, mesmo depois que viu o líder morrer. Para os olhos dele, erradamente, não fez nada, mas ele teve que aprender a trocar os valores dele pelos valores do reino, para que ele crescesse no discipulado. Você quer crescer no discipulado? Amém? Vou esperar você dar amém aí. Você quer crescer no discipulado? Prepare-se para os choques. Porque os valores estão em nós. Eles foram inseridos na nossa infância. E nós crescemos com eles. E aí vem Jesus. Aí você abraça Jesus. Jesus é o meu Senhor. Aí você começa a andar com Ele. E aí Jesus fala para você: eu tenho algo para você fazer. O que, Jesus? O que eu fazia. Continua a minha missão. Mas se você não começar a olhar a autoridade como um presente, você não vai poder desfrutar da honra, dos prazeres. Queridos, eu estou pastoreando há alguns anos e fui batizada nas águas com 13 anos de idade. De lá para cá, a minha vida foi se dedicar ao serviço na igreja, para Jesus. E depois o Senhor me deu a alegria de descobrir o discipulado. Esse convite maravilhoso chegou a mim. E muitos valores meus foram mexidos. E eu passei por muitos choques e confusão. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque quando você entra no manto de cura, você sabe o valor do manto de cura quando você é ferido. E de repente você não tem que carregar mais aquele peso. Por quê? Porque o manto de cura chegou na sua vida. As lutas vão continuar vindo, mas quando a gente anda com o manto de cura é diferente. Escolher ter uma paternidade em Deus, escolher ter um pai espiritual para gerar fé em você, é pai da fé. Existe o pai biológico que ninguém escolheu. Você escolheu seu pai, você escolheu sua mãe? Não. Pai biológico, a mãe biológica que escolheu foi Deus. Deus está te dando o privilégio de você escolher os seus pais espirituais. E você vai permitir ser roubado, sabotar, porque está mantendo distância por causa do medo, por causa dos traumas. Se tudo isso motivar as suas escolhas, não haverá manto de cura. A sua escolha tem que ser por fé. Quando as nossas escolhas são feitas por fé, a cura começa a desatar. Se eu vou lá fazer uma salinha com a minha líder por fé e não por medo, a cura começa a desatar. Deus desatou muitas coisas na minha vida depois do discipulado. Hoje, eu tenho o privilégio de ser discipuladora. Eu tive que lutar contra sentimentos de inferioridade, sentimentos de superioridade. Mas foi no discipulado, foi caminhando. Foi caminhando. Ninguém chega pronto. Ninguém chega pronto. Eu não cheguei pronta para minha líder. Ela teve que ter paciência e unção
para desatar aquilo que estava atado. O discipulado é uma transferência, um adestramento para você realizar a missão de Jesus. Deus já te deu as ferramentas. Não se permita ser roubado por escolhas feitas pelo medo, por escolhas feitas pelos sentimentos de ferida, amargura e ressentimento. Faça uma escolha pela fé, faça uma escolha por acreditar ao ponto de se comprometer, não por medo. Amém? O apóstolo João fez uma escolha não por medo. Todos, na hora que escolheram deixar Jesus, e Jesus seguiu para a cruz, fizeram uma escolha por medo e por valores deturpados. O apóstolo João, ele já tinha transicionado os valores dele. Ele já não pedia coisas em interesse próprio. Ele estava com os olhos e o coração no reino. O apóstolo João foi o único dos 12 que, quando chegou o momento da cruz, ele estava comprometido com Jesus, com a missão, e os valores já havia transicionado, então ele ficou. O apóstolo João foi o único que ficou. Tem que ter coragem para ficar. Por fé ele ficou. Quando fazemos escolhas por medo, avalie sua alma. Quando fazemos escolhas por intimidação, quando fazemos escolhas por egoísmo, eu vou ver o que é melhor para mim, o que é certo para mim, sem pensar no que as nossas escolhas vão trazer para nossa casa, para nossa liderança que escolheu investir em nós pela fé, nós podemos abortar as promessas que já foram liberadas na nossa direção. Deus está nos chamando para não abortar, mas para caminhar. Se você continuar a escolher andar em aliança com a sua liderança, escolha por fé, não por medo de errar. Não, eu vou continuar andando com o meu líder, eu vou primiciar na direção da minha líder, porque eu não quero errar. Queridos, isso não é amadurecer, isso não é transicionar valores. Querer não errar não é valor do reino. Valor do reino é honra. Valor do reino é coragem. Valor do reino é fé. Valor do reino é obediência. Valor do reino é renúncia. Valor do reino é colar a orelha daquele que está a ponto de te açoitar. Só porque você entendeu que isso faz parte da missão. O discipulado pode te amadurecer se você fizer escolhas por fé. Mas você pode ficar chorando amargamente, sem transicionar os seus valores. Frustrado, reclamando das lideranças que você teve. Quem escolheu seu pai? Quem escolheu sua mãe biológica? Não sei se foi uma boa mãe, se foi um bom pai, mas foi Deus. Tudo tem um propósito dentro da missão. Você já encontrou qual é a resposta? Em Deus você encontra. Não podemos cobrar dívidas dos pais biológicos nos pais espirituais. Não podemos entrar no discipulado transferindo dívida. Precisamos escolher, abrir mão daquilo que achamos certos e abraçar os valores de Deus, que está além, muitas das vezes, nós compreender naquele momento. Mas o apóstolo Pedro fez uma escolha.
por fé. Em Atos 2, ele está lá, junto com os demais. Faça uma escolha por fé. Eu quero encerrar dizendo para você a frase que eu sempre falo: discipulado é relacionamento. Você pode ser um homem de fé, amar Jesus. Você pode ser uma mulher de fé, amar Jesus. Mas se você não escolher os valores do reino, honra, submissão, obediência, você não vai ver autoridade alguma nessa terra como presente. Eu ouvi o apóstolo René falar algo que me impactou. Ele diz que agora, depois que o pai faleceu, na caminhada que ele vai amadurecendo, ele tem mais admiração pelo pai biológico do que teve quando ele estava vivo. Eu tenho certeza que pendências entre pais e filhos biológicos precisam de cura, porque eu já recebi muita cura no discipulado, na caminhada, com os choques, nos valores e abrindo mão dos meus valores para abraçar os valores de Jesus. E hoje Deus colocou um monte de cura sobre a minha vida e eu recebo tremendas curas em relação ao relacionamento de paternidade biológica, em relação aos relacionamentos de filhos espirituais, filho biológico. Meu Deus, como recebemos cura. Mas se diante dos choques a gente desistir por medo, a gente vai estar abrindo mão da nossa aliança. O evangelho todo se baseia em se comprometer, confiar ao ponto de se comprometer. Confie e faça escolhas por fé. Por fé. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por falar aos nossos corações. Toda escolha, Pai, que nós achamos que foi certa, mas os valores não eram os teus. Nós queremos te pedir perdão. Quero orar, Senhor, por essa pessoa que está passando talvez por um choque. Comprometida com Jesus, comprometida com a missão, mas debaixo de confusão. Não consegue mais ver a autoridade como presente. Tem medo e faz escolhas pelo medo, pelos traumas, pelas dores. Eu quero orar por essa pessoa agora e clamar: meu Deus, que o Senhor venha com a tua boa mão e desate o entendimento desse homem, dessa mulher agora, e que eles possam começar a fazer escolhas pela fé, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus os abençoe.